Entre estações. Nunca fui boa em lidar com despedidas. Sempre tive a impressão de que elas deixam portas entreabertas, trazendo memórias que a gente preferiria esquecer. Talvez seja por isso que, mesmo depois de tantos anos, aquele encontro ainda me assombre com a intensidade de uma chama que nunca se apaga. Era início de outono quando tudo aconteceu. O ar tinha aquele frio leve que pede um casaco, mas ainda deixa espaço para o calor do sol. Eu havia acabado de me mudar para uma nova cidade, em busca de um recomeço que eu fingia acreditar ser necessário. A verdade é que eu estava fugindo, de uma rotina que me sufocava, de lembranças que me esmagavam e, principalmente, de mim mesma. A livraria do bairro foi meu primeiro refúgio. Pequena, com cheiro de madeira e páginas antigas, ela tinha o poder de me devolver a sensação de pertencimento. Foi lá que o vi pela primeira vez. Ele estava encostado no balcão, rindo com a atendente de um jeito que iluminava todo o espaço. Tinha um sorriso fácil, mas um olhar difícil, como se escondesse algo que não queria que ninguém descobrisse. Eu tentei ignorar, fingir que estava interessada nos livros de capa dura, mas de alguma forma, sabia que já estava marcada. Gosta de clássicos? A voz dele quebrou meu disfarce. Levantei os olhos e encontrei os dele. Escuros, intensos, curiosos. Segurava um exemplar de O Morro dos Ventos Uivantes. Gosto, respondi, sem conseguir elaborar muito mais. Ele sorriu, como se tivesse ganhado algo só por eu ter confirmado. Então já sei que temos pelo menos um ponto em comum. Sou Daniel. E foi assim que começou, com uma conversa simples, que acabou se estendendo até a livraria fechar. Saímos juntos naquela noite, caminhando pelas ruas iluminadas por postes antigos. Eu sentia como se estivesse conhecendo alguém e me reencontrando ao mesmo tempo. Nos dias seguintes, Daniel se tornou presença constante. Café na esquina, passeios sem destino, longas conversas sobre livros, filmes e segredos que não costumamos contar a estranhos. Mas ele nunca foi realmente um estranho. Parecia que sempre esteve ali, apenas esperando a hora certa para aparecer. A forma como ele me ouvia era diferente. Não havia julgamentos, só curiosidade genuína. Quando eu falava sobre minhas frustrações, ele não tentava corrigi-las, apenas me deixava existir. E aos poucos fui me permitindo sentir. O primeiro beijo aconteceu numa tarde chuvosa. Estávamos abrigados embaixo de uma marquise, rindo de como tínhamos sido pegos de surpresa pelo temporal. Ele parou de rir de repente, como se tivesse se lembrado de algo importante, e me olhou com uma seriedade que me desarmou. Posso? Perguntou quase num sussurro. Eu não respondi com palavras. Apenas me aproximei. O mundo pareceu parar naquele instante, e tudo o que existia era a certeza de que eu estava exatamente onde deveria estar. Mas, como tudo que vem rápido demais, nossa história também carregava um presságio de fragilidade. Daniel tinha segredos. Eu percebia nos silêncios prolongados, nos olhares distantes e na maneira como desviava de perguntas simples sobre o passado. Você nunca fala sobre sua família. Arrisquei uma noite, deitada ao lado dele, com a cabeça em seu peito. Ele demorou para responder. Algumas coisas é melhor deixar para trás. Disse, e beijou minha testa, como se isso encerrasse o assunto. Eu quis acreditar. Quis respeitar o espaço dele. Mas no fundo, sentia que havia um muro entre nós e que, cedo ou tarde, eu acabaria batendo de frente. O inverno chegou, e com ele, a sensação de que algo estava prestes a mudar. Daniel começou a se afastar em pequenos gestos. Demorava mais para responder às mensagens, cancelava encontros de última hora, aparecia com olheiras que denunciavam noites mal dormidas. Até que uma noite simplesmente desapareceu. Não atendeu às minhas ligações, não respondeu às mensagens, não apareceu na livraria. Foi como se tivesse sido engolido pela cidade. Eu passei dias tentando entender, oscilando entre raiva e tristeza, entre a sensação de abandono e a certeza de que havia algo além do que meus olhos podiam ver. Quando finalmente o encontrei, ou melhor, quando ele deixou que eu o encontrasse, percebi que minha intuição estava certa. Ele estava sentado em um banco de praça, sozinho, como se carregasse o peso de um mundo inteiro. Você não entende. Disse antes mesmo que eu perguntasse. Eu não posso te oferecer nada. Eu não pedi nada. Respondi com a voz embargada. Só queria você. Ele me olhou de um jeito que nunca vou esquecer. Havia amor ali, disso eu tinha certeza. Mas havia também medo, dor e um abismo que eu não sabia se conseguiria atravessar. Se eu ficar, você vai se machucar. E se eu for, você também vai. E então ele me beijou como se fosse a última vez.
Talvez tenha sido, talvez não. Depois disso, Daniel desapareceu de vez. Não houve explicação. Apenas o silêncio que ecoava em todos os lugares onde eu me lembrava dele. Meses se passaram. O outono voltou, como um ciclo inevitável, e eu ainda me pegava procurando por ele nas ruas, nas entrelinhas dos livros, nos sonhos que insistiam em me acordar no meio da madrugada. Eu não sei se um dia vou reencontrá-lo. Não sei se vou ter respostas para todas as perguntas que ele deixou. Mas sei que de alguma forma aquela história ainda não terminou, porque no fundo há despedidas que não são finais. São apenas pausas entre estações. Os meses se arrastaram depois que Daniel desapareceu. Eu tentava seguir em frente, mas a cidade parecia me devolver a cada esquina algum vestígio dele. Uma risada parecida ecoando num café. O cheiro do perfume em um desconhecido no metrô. A lembrança de suas mãos segurando as minhas em tardes que pareciam eternas. E então, quando eu já começava a aceitar que o silêncio seria a única resposta, aconteceu. Foi numa manhã cinzenta, daquelas em que a neblina cobre tudo e dá a sensação de que o mundo inteiro está suspenso. Eu caminhava apressada para o trabalho quando o vi, encostado em frente à livraria onde nos conhecemos, segurando um livro velho como quem se agarra a uma âncora. Meu coração disparou. Pensei em virar as costas, fugir daquela cena como se fosse apenas mais um fantasma da minha memória. Mas não consegui. Daniel, chamei, a voz trêmula. Ele levantou os olhos. E ali estava ele. O mesmo olhar profundo, mas agora carregado de algo ainda mais sombrio. Eu não devia estar aqui, disse quase num sussurro. Mas está, respondi. Nos encaramos em silêncio por longos segundos. Até que ele deu um passo na minha direção. Depois outro. Até que a distância entre nós desapareceu. Eu tentei ficar longe, mas você não saiu da minha cabeça nem por um segundo. Então por que foi embora? Ele fechou os olhos, como se reunir coragem fosse uma tarefa impossível. Porque eu tenho um passado que não mereço dividir com você. Eu vivi coisas que não posso simplesmente apagar. Escolhas ruins, dívidas que ainda não paguei. E medo, muito medo de arrastar você para isso. Meu peito apertou. Tudo o que eu queria era abraçá-lo e dizer que não importava. Mas importava. Eu sabia disso. Ele estava me oferecendo verdades pela metade e, ao mesmo tempo, um amor inteiro. Você acha mesmo que pode decidir sozinho o que eu posso ou não suportar? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Eu não preciso de um herói perfeito, Daniel. Eu só quero você. Ele me olhou como se aquelas palavras fossem tanto um bálsamo quanto uma sentença. Eu não sei se consigo, confessou. Então tenta, pedi. Por nós. Foi nesse momento que ele finalmente cedeu. Seus braços me envolveram e senti que, apesar de tudo, estávamos escolhendo ficar. Não porque era fácil, mas porque era necessário. Os meses seguintes foram de reconstrução. Daniel começou, aos poucos, a me contar sobre seu passado, a família que havia perdido contato, os erros que o fizeram se afastar, as dívidas emocionais que o perseguiam. Ouvi cada palavra, algumas com dor, outras com compaixão, e em todas encontrei um fio de verdade que me fazia acreditar que ainda havia salvação. Não foi perfeito. Brigamos, choramos, duvidamos, mas também sorrimos, recomeçamos e aprendemos a não temer tanto o futuro. Até que, numa noite de primavera, enquanto caminhávamos de mãos dadas, Daniel parou de repente. Preciso te dizer uma coisa. Meu coração gelou. O quê? Ele respirou fundo. Eu não quero mais viver fugindo. Se você ainda me quiser, quero construir algo de verdade ao seu lado, sem esconderijos, sem desaparecer. Só nós, enfrentando o que vier. Meus olhos marejaram. Não respondi com palavras. Apenas o abracei como quem encontra finalmente um porto seguro. E pela primeira vez desde que tudo começou, senti que estávamos no lugar certo. Hoje, enquanto escrevo estas linhas, percebo que nossa história nunca foi sobre perfeição, mas sobre escolhas. Sobre ficar mesmo quando seria mais fácil ir. Sobre acreditar que o amor pode florescer mesmo em terrenos áridos. Daniel ainda carrega sombras. Eu ainda carrego cicatrizes. Mas juntos encontramos um caminho entre as estações. Não sei o que o futuro nos reserva. Talvez tempestades, talvez calmarias. Mas sei que enquanto estivermos lado a lado, cada estação será suportável. E pela primeira vez não sinto medo do amanhã. Sinto esperança.